Segunda Crônicas, capítulo 7, por favor. Lá no versículo 13 em diante. Eu quero ler e depois vou explicar para você o que o Espírito Santo tem através dessa mensagem. A Bíblia é tão real, é tão atualizada, que se você lê no Espírito, compreende ela e observa o que está acontecendo ao seu derredor, você tem a impressão que quem escreveu estava vivendo exatamente o que nós estamos vivendo. Só que, na verdade, a intenção é essa. É que a gente entenda que a palavra dele se renova todos os dias. É a mesma palavra para toda e qualquer situação. Ele diz assim, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu tenho um aplicativo no celular que tem a Bíblia, não sei se vocês têm também, e ontem veio uma mensagem assim, do versículo para ser lido daquele dia, e eu fui ler e falava sobre, não era exatamente este aqui, mas era um versículo que falava exatamente sobre isso aqui, dos sinais da volta do Senhor Jesus, daquilo que nós veríamos e vivenciaríamos antes da vinda do nosso Senhor. Isso é inevitável. Crendo você ou não, crendo eu ou não, está muito perto de acontecer. E não é eu falando ou você dizendo que não crê que vai mudar alguma coisa. Porque o que está escrito ninguém pode revogar. E aí quando eu saí daqui, que eu vi esse versículo, entrei ali e minha esposa falou, olha o jornal. E estava passando sobre aquela nuvem de gafanhotos que está aí para invadir o Brasil, na divisa com a Argentina. Os trabalhadores lá desesperados, porque tamanha é a destruição por onde eles passam. Quem não entende, ou quem não conhece a palavra de Deus, acha como mais uma praga. E o que eu vejo com isso, pessoal? Olha aqui para mim, para você entender. Deus permitindo todas estas coisas não é para destruir ninguém, não é para castigar ninguém, não é para punir ninguém. Deus está permitindo todas estas coisas. É como se Ele estivesse pegando, sabe quando o pai pega o filho pelos ombros, quando o filho já deu tanto trabalho, que o pai já não aguenta mais, está desesperado, não sabe mais o que fazer, já deu conselho, já deu punição, já botou de castigo, já tirou isso, já tirou aquilo, e não resolveu. E o pai pega o filho pelos ombros, e como que dá como é que chama isso aqui? Lá no Paraná chama-se safanão. E balança até os gurgumelos voltar para o lugar. Quantas vezes meu pai e minha mãe pegavam a gente por aqui, e fazia assim, para ver se a gente acordava, se a gente despertava daquilo que nós estávamos fazendo,
que além de estar nos prejudicando, nos destruindo, estávamos também causando danos em todo mundo que estava ao nosso derredor. E eu vejo Deus, essa é a revelação do Espírito Santo para mim. Eu vejo Deus fazendo exatamente isso com a humanidade, dando como que um chacoalhão para que as pessoas entendam que a destruição das suas vidas ou a felicidade tão desejada depende só delas. Uma vez que buscando a Ele disse, se houver humildade, se o povo se humilhar, se as pessoas orando me buscarem, se converterem, porque também não basta se humilhar, ou seja, reconhecer que errou. Mas a pessoa ela fala, poxa, pastor, eu sei, eu errei, pisei na bola, estou com essa vida desgraçada, desculpa a expressão, estou com essa vida do jeito que está, por causa das minhas atitudes, por causa das péssimas escolhas que eu fiz, eu reconheço que tomei decisões erradas, precipitadas, por isso eu estou nessa sarjeta, pastor. Isso também não é o bastante, porque se a pessoa não se converteu, o que é conversão? É mudança de direção. Conversão é isso, é você mudar a direção. E as pessoas, elas estão como que cegas, espiritualmente falando. Sabe qual que é o pior cego? Fala para mim. É aquele que não quer enxergar, que ainda não acordou, não despertou, que da maneira que ela está fazendo, da maneira que ela está vivendo, o que ela alimenta, o que ela nutre dentro dela, só vai trazer destruição. Se ela não entender isso e mudar isso, e esta mudança, ela é individual, intransferível. Ou seja, ninguém pode, o carona não pode fazer a conversão. Quem faz a conversão é quem está no controle. Você está no controle da sua vida. Quem está entendendo? Esta conversão, quem vai ter que fazer é você. Para fazer uma conversão, primeira coisa, a pessoa tem que diminuir. Me ajuda aí, seus motoristas de meia tigela. Diminuir a velocidade. Vai avisar que vai o quê? Entrar, que vai voltar. Isso vai requerer da pessoa paciência. Pessoas vão ver que ela está tentando mudar. Ela pode sofrer até críticas. Mas para que isso? Não tem necessidade. Não é a hora disso agora. Mas só ela sabe que do jeito que ela está vivendo, da forma que ela está fazendo, o único prejudicado está sendo ela. E chega uma hora que a pessoa precisa parar e converter. Ele disse, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu. Eu descerei. A gente viu a seca, as pessoas tudo apavoradas com a seca. Tem até imagens ali também de uma semana atrás que eu vi no jornal, ao Rio Itajaiaçu. Seca. Eu vi também como vocês estamos vivendo o dilema dos contaminados pela peste, pelo vírus, contaminadas no mundo todo, de pessoas afetadas por esse vírus, mas ainda parece que ainda não é o bastante. Sim ou não? Tem pessoas que não abandonaram ainda os seus maus caminhos. Tem pessoas ainda que insistindo no erro, na mentira, na arrogância, no pecado, na prepotência, na infidelidade. E cada um vai tratar diretamente com Deus, pessoal. Eu não estou aqui para causar nenhum pavor. Eu não estou aqui sendo pessimista com você. Pelo contrário, longe de mim tal coisa. Eu não sou aqui amigo de Jó. Sabe quem são os amigos de Jó? Aqueles que só traziam más notícias. Eu estou aqui para alertá-los que tudo isso
É Deus permitindo para que as pessoas despertem para buscá-lo, para se aproximar dele. Você acha que os dias estão sendo difíceis? Quem acha? Levanta a mão assim, ó. Então, dias ainda mais difíceis virão, pessoal. Só que eu tenho a plena convicção que aqueles que estão ligados à figueira, que é Jesus, a Bíblia diz, aquele ramo que está ligado à figueira, não vai sofrer os danos, não vai ser vítima. Não está escrito, caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você quem? Porque essa pessoa lê isso e fala assim, sou eu, então está aí escrito, é para mim. Não, peraí, você tem que ler o contexto. O texto todo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que descansa à sombra do Onipotente. Ou seja, aqueles que estão na presença de Deus. Se você está na presença de Deus, pode acontecer o que for. O mal não vai te assolar. O mal não vai ter influência na sua vida. Pelo contrário, neste momento mais difícil, é que você vai ser ainda mais abençoado. Quem está entendendo? Porque essa é a diferença que vai haver entre o que serve e o que não serve. Então, quantos que estão aqui agora, nesse momento, e podem dizer assim, ó, em bom tom, eu estou, pastor, nesse esconderijo, não tenho medo, nem da morte. Não tenho medo, aliás, como disse Paulo, morrer até é lucro. Aqueles que estão apegados a Deus não se apavoram, pessoal. Não se desesperam, como a gente vê tantas pessoas desesperadas. Parece que agora algumas pessoas entenderam que elas podem morrer, né? Mas sempre tivemos consciência disso, que lutamos contra um inimigo que é invisível. Quantas vezes já nos foi ensinado, já nos foi pregado, que o maior inimigo da humanidade é invisível. Que ninguém vê de onde vem, para onde vai, quando vem, mas sabemos que investe contra aqueles que são escolhidos. Ele diz, se tudo isso acontecer, e o povo, o meu povo, me buscar, então eu ouvirei do céu. Quer dizer, Deus tem pressa em descer sobre a sua vida, em descer sobre a sua casa, encher você da presença dEle, do Espírito Santo, porque depois que Jesus voltar, o Espírito Santo também vai ser tirado da terra. Se com o Espírito Santo agindo no meio do povo está desse jeito, não tem amor, não tem perdão, não tem compaixão, não tem mais nada, você imagina quando o Espírito Santo for retirado da terra e as pessoas ficarem nesse mundo sem o Espírito Santo. Se há tanta desgraça com Ele no nosso meio, nos dirigindo, nos guiando, nos convencendo do pecado, imagina sem Ele. Não há tempo para a gente perder, pessoal. Tem muitas pessoas perdendo tempo, deixando passar as coisas melhores desta vida, deixando de ser felizes por momentos de prazer. Quem está entendendo? Abrindo mão da sua salvação, que é eterna, por coisas passageiras e banais, por coisas sem nenhum valor, preocupado em agradar todo mundo, mas não há preocupação em agradar ao seu Senhor, em agradar a Deus, que é o único que pode livrar a nossa alma da onde? Do inferno. Pessoas que não se entregaram, ou um dia se entregaram, ou entregaram as suas vidas, e elas foram lá e pegaram a vida delas de volta, para viver do jeito dela. O que falta ainda acontecer para estas pessoas se converterem?
Porque se isto não fora suficiente, então coisas ainda piores vão acontecer. E a gente não pode fugir disso. Quanto a mim, você tem que dizer, quanto a mim, vou me apegar a esse Deus. Vou entregar a Ele a minha vida de fato e de verdade. Não vou mais me preocupar com a vida dos outros, como que os outros vivem, como que os outros pensam, porque tem muitos... Posso falar? Não, gente. Você deixa eu falar? Tudo mesmo? Não, nem tudo, né? Tem muitas Maria vai com as outras. Tem pessoas que ela quer viver sempre seguindo o fluxo. Todo mundo está fazendo, todo mundo faz, todo mundo é assim, ninguém reclama, ninguém fala que é errado. Você que é cristão, você que é homem de Deus, você que é mulher de Deus, você tem que ter a sua fé, independentemente do que os outros fazem, pensam, dizem, independente dos outros, seja no local do trabalho, da sua casa, seja onde for. O seu compromisso com Deus é todo dia. Você não pode ser de Deus só quando você está dentro da igreja. Só quando você está perto de alguém que sabe que você é da igreja. Quem é de Deus em todos os momentos. Compreende o que eu quero dizer? Sim ou não? Deixar de ser crente chuchu. Sabe como é que é o crente chuchu, não? Quem conhece chuchu? Então, o chuchu, ele adere o sabor de tudo que é alimento. Pode ver, se você botar chuchu na carne, o chuchu fica com gosto de carne. Bota vinagre no chuchu para você ver. Vira puro vinagre. Bota no feijão, fica com gosto de feijão. Bota no meio de nada, fica com gosto de nada. Assim é o chuchu. Não tem essência, não tem sabor. Agora, jiló é diferente. Quem já botou, as donas de casa que já cozinhou com jiló sabe. Se você botar jiló no feijão, o feijão fica com gosto de jiló. Bota jiló na carne, a carne fica com gosto de jiló. Come jiló puro. É amargoso, é estranho, um gosto inesquecível. Ele não muda a sua essência, ele não muda o seu sabor, se é água quente, se é fervente, ele não muda, ele é aquilo ali. Diferentemente do bendito chuchu. E aí você tem que perguntar assim, ó, poxa, que tipo de cristão que eu tenho sido dentro da igreja? O cristão jiló ou o cristão chuchu? Como que eu sou? Porque às vezes a pessoa, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Com o crente se mostra crente. Com o descrente se mostra. Com o forte se mostra forte. Com os fracos se mostra fraco. Tem jeito de cristão, ele fala, se veste como cristão, fala como cristão, anda como cristão, mas não tem nada de Deus. Nós não podemos ser assim, pessoal. Ele fala como sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro só ossos secos. O que falta para que as pessoas se derramem verdadeiramente na presença de Deus? Que você olhe para esta passagem, ele diz aqui, ó, no verso 14 ainda, 15, ele diz, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos, à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração. Todos os dias. Aqui é o lugar. Agora é o momento. Então, longe da presença de Deus, perto de toda sorte de destruição, pessoal. Por isso, não se afaste dele. Se alguma coisa estava te afastando de Deus, se é pessoa,
coisas, pensamentos, sentimentos, você tem que se afastar disso o quanto antes. Porque amanhã vai ficar mais difícil do que hoje. Se você fala para mim, pastor, mas eu não consigo, tem isso aqui que eu não consigo largar, que eu não consigo mudar. Se você não fizer isso hoje, amanhã vai ser mais difícil ainda. E depois de amanhã é ainda mais difícil. E vai chegar uma hora que você não vai ter mais forças. Quem me entende, por favor? Há algo dentro de você que tem que ser mudado, que você sabe que está atrapalhando no seu relacionamento com Deus. Então você precisa colocar isso para fora, diante dele.